Então, dando continuidade às nossas aulas de EDO, estudaremos a equação diferencial linear de primeira ordem. Essa EDO linear de primeira ordem sempre será apresentada para nós nessa condição aqui, y' mais pxy igual que x. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a derivada de y em função de x, mais uma função p qualquer dependente da variável x, multiplicando y, igual a uma função q dependente também da variável x, certo? Fator integrante. O fator integrante i, que depende de x, vai ser igual a e elevado à integral de px dx. Observe que para uma equação linear, o fator integrante ele não depende de y, certo? Observe também, minha gente, que na EDO linear de primeira ordem, o Q e o P dependem de x, por isso que trabalharemos somente com fator integrante e x. Okay? Pronto. A resolução dessa equação, ela será em forma desse exemplo aí, que eu coloquei. Resolva a equação y' menos 3y igual a 6. Então, achei melhor para facilitar a compreensão. Então, o primeiro passo é calcular o fator integrante. O fator integrante é elevado à integral px dx. Quem é px? Px é menos 3. Então, a integral de menos 3 dx é menos 3x. Então, o fator integrante é e elevado a menos 3x. Certo? O segundo passo é multiplicar toda a equação por ix. Ou seja, eu vou multiplicar o fator integrante aqui, então vai ficar. No lugar de eu colocar y', eu fiz dy dx. Então, dy dx vezes o fator integrante, mais, certo? Y vezes menos 3, vezes o fator integrante. Isso é para facilitar o próximo passo, que vocês verão. Igual a 6 vezes o fator integrante. Nesse caso aí, vocês estão observando alguma coisa? Ó, nesse caso aí, eu tenho dy dividido por dx vezes e elevado a menos 3x mais y vezes menos 3 vezes e elevado a menos 3x. Observe que aí eu tenho o quê? Uma derivada, certo? Uma derivada do produto. Que, por exemplo, se eu considerar y, certo? Se eu considerar o y como sendo u, e essa outra função aqui como sendo v, então vou ter essa condição aqui. U' vezes v mais u vezes v'. Certo? Assim, observe que assim que a gente multiplicou o fator integrante, gerou, certo? Gerou desse lado o quê? Isso aqui, a derivada do produto, certo?
Então, nesse caso, eu posso dizer que d dividido por dx multiplica i vezes e elevado a menos 3x. Então, se eu derivar esse produto aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Vou voltar esse passo anterior. Ó, a derivada de y, né, dy dx, vezes e elevado a menos 3x, mais y, vezes a derivada desse termo aqui, que é menos 3, né? A derivada desse termo aqui é o quê? Menos 3 vezes e elevado a menos 3x, certo? Então, quando a gente obteve essa derivada aí, então o próximo passo é integrar toda a equação. Quando a gente integra toda a equação, aqui, ó, eu coloquei integral, né? Deste lado e deste. Para facilitar, eu coloquei a constante c fora da integral. Então, vou pegar esse termo, integral de elevado a menos 3x, e vou resolver ele aqui à parte. Observe que isso é integral por substituição, sai por substituição, né? Então, u é igual a menos 3x, du dx é menos 3. Então, o que me interessa é o dx, né? Então, menos 1/3 du é igual a dx. Substituo. Então, me deu o quê? Menos 2 vezes e elevado a u mais c, porque a integral desse termo é ele mesmo, é u. E menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Quem é u? Menos 3x. Então, eu tenho menos 2 vezes e elevado a menos 3x mais c. Então, eu já tenho a integral, é só voltar aqui e substituir. Então, qual a integral de y vezes e elevado a menos 3x? Ela é a mesma. A integral de uma derivada é a mesma. Então, ficou o quê? Y vezes e elevado a menos 3x igual a menos 2 e elevado a menos 3x mais c. Então, o y, quando eu divido esses dois termos por esse termo aqui, e elevado a menos 3x, eu vou ter o quê? Menos 2. Por quê? Porque esse termo simplifica com esse, ficou menos 2, mais c elevado a menos 3x. Então, esse é o resultado de quê? É o resultado da minha EDO, linear de primeira ordem. Ficamos por aqui. Tchau.